Esta belíssima parábola da comparação do reino de Deus, ela na verdade se autoexplica, né? Dispensaria até muitos comentários, mas é importante sempre evidenciarmos algumas coisas até para esclarecer melhor, porque toda parábola é uma linguagem figurada e nem sempre as pessoas conseguem abstrair os elementos contidos nessa linguagem. Primeiramente, quem é o noivo? Jesus Cristo. E essa festa de casamento, na qual a porta se abre para quem foi convidado, é o céu. Na verdade é uma parábola escatológica que nos remete a refletir a vida e a vida futura. Nesse sentido, a parábola está nos dizendo que o convite foi feito para todos. É interessante que quando nós recebemos um convite para alguma festa ou algo semelhante, em alguns convites até vem detalhadamente qual traje que eu tenho que usar. Isso significa o quê? Que para toda festa existe um modo adequado de se portar, de estar. Nesse sentido, o convite para o banquete eterno, para entrar na parousia em Deus, para ir para o céu, também tem exigências, tem trajes próprios. Os trajes é tudo aquilo que de forma previdente eu busquei fazer e viver. Porque o que é a vida, gente? O que é viver? O que é a vida? A vida, em uma frase bem interessante, é o intervalo entre a chegada e a partida. Isso é a vida, é o intervalo entre a chegada e a partida. Já chegamos, estamos no intervalo, só que não sabemos quanto tempo vai durar o intervalo. Uma coisa é certa, estamos indo para a partida. Estamos indo para a partida. Por isso que a parábola é bem clara e no final nos diz: ficai vigiando, porque não sabeis qual será o dia nem a hora. Ninguém sabe a hora da morte de ninguém aqui. Mesmo aqueles que estão muitas vezes vegetando em leitos de hospitais, nós não sabemos que pode ser a qualquer momento, mas a hora, o dia, a chegada do noivo, nós não sabemos, né? Então é ilusão querer, e Deus, na sua infinita bondade, nos poupou disso também, viu? Porque já pensou, se todo mundo aqui soubesse o dia da sua morte, alguns já morreriam antes do tempo, só de angústia, né? Já ia ficar todo mundo, ai, está chegando. Não se preocupe, está chegando mesmo, tá? Não se preocupe, que está chegando, não se preocupe. Por isso que é bom não saber dia, nem hora, nem nada. É por isso que temos que ficar vigiando, na espera. Aí a parábola nos coloca que esse convite foi feito para todo mundo, mas não é todo mundo. Mais uma vez se confirma pela Sagrada Escritura que a salvação veio para todos, mas nem todos se salvarão. Por quê? Porque existirão pessoas que nesse intervalo da própria vida não farão o possível para serem merecedores dessa festa, desse mérito. Como as jovens imprevidentes que não levaram o óleo para as suas lâmpadas. E na hora que o noivo chegou, elas se desesperaram e foram comprar. O noivo chegou, elas não estavam, mas todos morreram. Mas a porta foi fechada para alguns, por quê? Porque tiveram a vida vivida até a morte para converterem-se. Gente, não adianta tentar pedir perdão depois que morreu. Não existe perdão depois da morte. Não existe perdão depois da morte. O perdão, ela é uma realidade da consciência enquanto tem vida. Você morreu, não tem mais necessidade de perdão, e nem de pedir, nem de dar, porque tudo será consumado com a morte. Tudo está consumado. Depois dali é só o usufruto daquilo que no intervalo da vida você fez por merecer. E às vezes nós não nos damos conta. Por isso, depois cada um na sua prece aí, na sua oração pessoal,
qual dos grupos vocês estão fazendo parte? Das previdentes ou dos imprevidentes? Quem são os imprevidentes? Eu acho que os imprevidentes eram meio brasileiros. Eu acho que essas 5 aqui eram meio brasileiras. Por quê? Deixa para a última hora. Se tem um povo que deixa as coisas para a última hora, somos nós. Isso eu reconheço. Quando não, quer dar jeitinho. Ó, quis fazer uma barganhazinha com o óleo das outras. Nananina, não. A salvação é pessoal. É pessoal. Nessa hora da morte não adianta ninguém estar junto, porque ninguém vai morrer por você e nem tampouco te dar a vida, né? Na hora de morrer você pode estar rodeado de um monte de gente, mas você vai morrer sozinho. Ninguém vai morrer por você. Ninguém vai morrer a sua morte, como ninguém vai viver sua vida. Como ninguém vai viver sua vida. Por isso que a responsabilidade da salvação, ela é, antes de mais nada, pessoal. Lógico que a salvação tem dimensão comunitária, mas antes da comunitária ela é pessoal, porque é só você que sabe da sua vida, é só você que sabe dos seus pecados, é só você que sabe que caminho está, ou que opções você está fazendo na própria vida. Aqui eu coloco uma pausa, uma reflexão muito interessante com relação à tentação. A tentação é algo positivo, sabia? Tem gente que vê a tentação como, meu Deus, a tentação é algo bom. Por quê? Porque a tentação te coloca diante da possibilidade de você fazer ou não a sua escolha, ou você reafirmar ou não aquilo que realmente você quer para a própria vida. Porque a tentação, ela quer te tirar justamente do caminho pelo qual você optou. Olha o demônio quando tentou Jesus: vou te dar todos os reinos do mundo, vou te dar isso, vem, mas se me adorares. Como que a tentação, ela vai sempre te colocar diante da dúvida. Essa é a dinâmica da tentação. Ela te coloca diante da dúvida. Olha o que o demônio fez com Jesus na segunda tentação. Se és mesmo filho de Deus, ele colocou a dúvida. A tentação faz isso. Olha a tentação: será se vale a pena estar indo na igreja? Tentação. Por isso que é boa. Será que vale a pena ir na igreja? Nossa, está indo direto lá, ver a cara daquele padre. É melhor ver a cara do padre do que a do diabo, né, meu filho? Melhor ver a cara do padre do que a do diabo. Mas a tentação, ela faz isso. Ela te coloca a dúvida. E na dúvida, se você ceder, é tudo que o diabo quer. E muitas pessoas que deixam a fé porque cederam à tentação. Por isso que a tentação tem esse lado bom. Ela vai colocar você diante de você mesmo para você reafirmar ou não a sua opção, né? Então pensem sempre nisso. Quando vocês estiverem sendo tentados por alguma coisa, é a hora de você abraçar a graça, hein? Porque a primeira coisa que ela vai fazer na sua vida é deixar em dúvida. Será se vale a pena? Né? Será se existe Deus mesmo? Olha quantas pessoas às vezes na tentação, quando alguém morre da família: onde está Deus? Será se Deus existe? Por que deixou morrer? Isso é tentação. A tentação, ela coloca a dúvida. E na dúvida, se você for fraco, perdeu a oportunidade de ser previdente. Perdeu a oportunidade de mais uma vez dizer, como Jesus fez com o diabo. Como Jesus: afasta-te de mim. Afasta-te de mim, só adorarás o Senhor teu Deus. Acabou a conversa, né? Mas lembre-se sempre disso. Quando o primeiro quesito da tentação é a dúvida, é gerar a dúvida: será se é? Será se vale a pena? Né? Será se existe mesmo? Isso é tentação. E quando ela está acontecendo, é porque você está no caminho certo. Porque a tentação não vem para quem já está no caminho errado, de jeito nenhum. Ela vem para te tirar do caminho certo, diante daquilo que está lá, estampado como verdade. Ela joga a dúvida. Aí se você for fraco, você vai cair, né? E as jovens imprevidentes caíram nessa tentação. Vou levar esse pouquinho de óleo aqui, vai dar tempo. Ninguém sabe a hora. Por isso, as outras não, levaram vasilhas com óleo. Vamos levar, a gente não sabe. É como o ladrão. Se a gente soubesse o ladrão ia na casa da gente, a gente preparava. Ele vem, ele não vai avisar, ele não é bobo. Assim também será o nosso momento do encontro com Deus.
quando nós menos esperarmos, estaremos junto de Deus. E espero que de verdade possamos nós estarmos fazendo esse caminho que essas jovens previdentes fizeram. E não existe forma melhor de ser previdente do que fazer o bem. Faça o bem. Se tem uma coisa que nós não podemos deixar de fazer nunca, é o bem. O bem é a forma mais eficaz de estarmos nos preparando para esse casamento. E todo o bem que eu deixo de fazer e tenho a oportunidade de fazer e não faço, lá no momento final vai ser cobrado. Por que vai ser cobrado? Porque você teve a oportunidade de fazê-lo e se negou. Então, uma das formas de sermos previdentes é o bem. A outra, sem sombra de dúvida, e a maior de todas elas, porque dela vem tudo, é o amor. Uma das formas, ou a maior de todas as formas de sermos previdentes, é agirmos na nossa vida no amor. No amor. Porque o amor faz com que nós eliminemos tudo aquilo que pode ser imprevidente, inclusive a dúvida, inclusive a tentação. Porque quem ama a Deus não vai se deixar por conversinha de outros, não. Nem por conversinha de internet, nem de gente que não tem fé, que não tem espiritualidade nenhuma. Porque se existem os grandes tentadores hoje, muitas vezes são aqueles que estão ao nosso redor. E quando não, nós tentamos a nós mesmos. Se você parar para pensar, às vezes, por exemplo, o que é a preguiça? A preguiça é uma tentação. Às vezes você está lá, sabe que tem que cumprir o preceito e vir à missa, aí vem a preguiça, não, hoje eu não vou, Deus vai reparar, outro dia eu vou, vai embora, vence essa preguiça, menino, levanta e vai. Aí quando você chega, você viu como foi bom. Ou seja, você se educou, você colocou a tentação, o demônio no lugar dele, e a gente se sente forte nessa hora, porque você conseguiu ter autodomínio sobre aquilo que poderia te derrubar. A preguiça, a vaidade, o orgulho, a droga, tantas coisas. Nós somos tentados de várias formas, cada um sabe onde é o seu ponto fraco, e cada um sabe onde você tem que ficar sempre com a guarda levantada, para não baixar. Então, meus amigos, está aí. O reino de Deus é um convite para todos. Nem todos irão, porque nem todos são previdentes. Alguns se acomodam pelo meio do caminho, mas Jesus continua chamando todos os dias. Mas depois que a porta fecha, não adianta, ela não vai se abrir mais. E o que Jesus vai dizer? Não vos conheço. Olha, gente, para Deus dizer que não nos conhece, é porque realmente você teve uma vida desgraçada. A pessoa passou pela vida e no fim de tudo Deus foi negado por Deus, é porque realmente misericórdia. Olha, não ser reconhecido por Deus antes de mais nada significa que você negou a Deus, porque às vezes nós negamos a Deus, e se nós negamos, seremos negados também. Isso é fato. O amor, ele trabalha sempre na dinâmica da reciprocidade. Quem ama quer ser amado, isso é fato também, né? O amor gera amor, reconhecimento gera reconhecimento, bondade gera bondade, e o inverso também. Então fica a dica, que a porta continue aberta para todos nós, e vivamos bem esse intervalo da vida, porque o que nos espera? A partida. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,